Olá, Escorpião! Como vai você? Muito bem-vindo à sua leitura, às energias desse momento com o meu tarô. Foco aqui é autoconhecimento. Com certeza tem alguma informação que pode servir de lição. Procure ficar até o final. A mesa é aberta em 3 linhas. E no final tem um complemento que te sirva na prática. Já começaram a conversar aqui conosco? Se não é inscrito, te inscreve, assiste depois em outro momento com calma, se agora não for possível. Eu vou estar sempre aqui, lendo as energias de momento a momento. As primeiras peças que caem na mesa mostram uma pressão. Essa pressão pode ser de pessoas próximas, óbvio. Na verdade, ela vem através, né? A vida nos pressiona através das relações, né? E nós também pressionamos os outros, né? Através das nossas dinâmicas. Por quê? Porque é assim que eu descubro que algumas informações com relação ao passado estão prontas para serem dissolvidas, queimadas, transmutadas. Tem uma imperatriz com um 8 de espadas e um 8 de paus. Diz respeito, Escorpião, a memórias. E eu tô vendo uma rotatória. Uma rotatória com 4 caminhos, imagine. Imagine numa estrada, numa via, uma rotatória com 4 caminhos. Em geral, quando você entrava antigamente, alguma coisa acontece ou aconteceu no passado, e por diversos motivos que não vale a pena a gente justificar, a gente se sente culpado por atitudes, ações, palavras, por algo ter acontecido da maneira como aconteceu, certo? E quando esse looping volta, é porque nós entramos nessa via na rotatória. E nos dias que se seguem, ou num período, às vezes um período mais curto, pode ser 1, 2 dias, podem ser dias, não sei. Dependendo do que aconteceu no mundo externo, a gente entra nessa rotatória e esses pensamentos, eles baixam no nosso sistema de volta. E a gente fica literalmente rodando eles. E é óbvio, gastando a gasolina desse instrumento, que é o nosso corpo, gastando energia, peças, num desgaste, porque tá rodando na mesma ideia ou ideias do que isso era de culpa. E aí parece que a gente fica preso nesse lugar. Mas, lembram? Tem 4 vias abertas nessa rotatória. Tem caminhos. Em geral, Escorpião, cada um dos caminhos nos leva a dissolver uma parte disso que a gente entende como o nosso passado, daquelas coisas que a gente gostaria que não tivesse sido, né? A gente imagina que o que nós sentimos agora, algumas angústias, algumas dificuldades, tem a ver completamente com essa culpa, com essa decisão do passado, enfim. Mas o fato é que cada vez que nós estamos nesse looping de ideias, nós temos a possibilidade de parar e... Opa! Mas será que tudo isso era culpa de um indivíduo? No caso, eu? Esses pensamentos dizem respeito à minha total responsabilidade diante daquilo que aconteceu no passado? É uma pergunta. E é uma pergunta interessantíssima, porque ela vai fazer o nosso carro parar um pouquinho. Ou, ao menos, desacelerar. E ao desacelerar, considerando que isso que eu tô chamando de minha culpa, ou culpa de alguém, vai. Nesse momento, eu reconsidero, mas peraí, tinha mais coisas envolvidas. E isso trouxe consequências assim. Então, nessa desaceleração, nós temos a possibilidade de entrar por uma dessas vias que estão abertas.
imagine, norte, sul, leste, oeste, assim, sabe? Cada um leva para uma direção. E quando a gente entra nessa direção, a gente dissolve uma parte dessas informações do nosso corpo sistema, a caixa. Então isso passa por uma transformação, por uma depuração, simplesmente porque a gente saiu da rotatória, Sara? Sim. E pegamos a estrada com aquilo mesmo. Às vezes não tá tudo claro, a gente não tá entendendo, a culpa segue ainda mais um pouco com a gente, mas o fato é que entrando numa dessas vias, a gente dissolve, transforma, queima parte dessas informações, desses pensamentos, dessa culpa. E justamente por conta da via reta que pegamos agora nós viveremos outras coisas, a gente vai pro nosso dia a dia, a gente vai, continua, né, sigo com o meu projeto, e aí esse pensamento ele fica para trás, ok, foi como foi, então uma partezinha é dissolvida, mas adivinha, a gente vai adiante e lá está mais uma rotatória, né, caminhamos aí, passamos por vários lugares e caímos novamente na rotatória. Essa rotatória é esse 8 de copas que tá se apresentando para mim aqui na mesa. Porque a vida nos empurrou para lá de novo. Tem uma imperatriz fazendo essa força. A imperatriz para mim aqui tá me mostrando o próprio planeta Terra, Gaia, a nossa vida, que vai criar condições, situações para que a gente de volta enxergue algo. E dessa vez você entra na rotatória, mas você já não fica mais tanto tempo. E sai mais rapidamente. E por que tu tá dizendo isso, Sara? Porque depois dessa informação de looping, tem um 8 de paus que vai te dar velocidade para uma nova direção, Escorpião. Então te prepara, porque se essa informação que chega agora aí para ti estiver ressoando, você se sente assim, um pouquinho preso em alguns pensamentos com relação ao passado, te prepara, porque isso aqui tá te pedindo para mais uma vez desacelerar, para um pouquinho aí, se tiver um acostamento, e verifica, mas que coisa é essa? Que ideia é essa que diz que eu tinha todo o controle naquele momento no passado, que eu tinha toda a responsabilidade, ou o outro tinha toda a responsabilidade de ter feito o que ele fez. Não é bem assim. E isso é o elemento de paus que vem em seguida, que queima, que transforma, que transmuta. Mais algumas dessas informações etéricas, do ar, das ideias de culpa ou de isenção, tanto faz, tá? Vamos ver o que mais, vamos lá. Segunda linha. Obrigada por tua companhia aqui, Escorpião. Muito obrigada. Curte, compartilha, se inscreve, faz essas coisas. Me ajuda a continuar esse trabalho firme aqui. Ah, pois é. E aí, olha a carta que cai, Escorpião. Transmutação. Ah, olha aqui, Escorpião. Dá pra inventar uma coisa dessa? Não tem como. Transcendência, transformação, compreensão, todas essas palavras, e elas não são oriundas de respostas lógicas, de achar os motivos pelos quais isso, aquilo aconteceu. Não, elas são consequência natural de uma transformação interna, de dentro para fora, Escorpião, e você entende muito bem sobre profundidade, é o elemento água aqui na mesa, de dentro para fora eu me transformo, e mais, essas florzinhas aqui, elas não estão com caule nesse caso, porque eu vi como a própria pessoa sendo o caule e as raízes que conectam naquilo que era lodo, assim, né?
Ai, naquelas, de novo, naquilo que era lamacento no passado, nas coisas como foram, às vezes dores vividas, às vezes, entende? E que ao mesmo tempo serviram sim, eu te afirmo, como fonte de nutrição para o crescimento em direção à transcendência, à transformação, transmutação. E o processo da mutação é a constante e não vai parar, independente do que a gente pense sobre isso. Um conselho final para Escorpião. 8, 9, 10, 11, uma carta importante. Para alguns de vocês, esse processo de looping da rotatória pode estar acontecendo, pode entrar agora nos próximos dias, ou você pode já estar desacelerando para sair, né? Conselho final. Encaixe com cuidado, com maturidade, com discernimento, por favor, tá? Qual o conselho final aqui? O conselho final é que você se envolva com aquilo que é concreto. Então, como conselho final, você imagina que se esses pensamentos, se essa sensação te acomete, o que ajuda a desacelerar e a pegar uma via reta para uma nova direção é uma decisão. Em busca de coisas concretas. Qual um sonho concreto? Qual um plano concreto? Qual é uma direção concreta que pode, nesse momento, te servir como meta, como mosca? E está para que direção será, Escorpião? Tá para o norte, tá para o sul, tá para o leste, tá para o oeste? Qual é a direção concreta? Então, envolva-se com as questões práticas da sua vida e sim com relação ao dinheiro, ao trabalho. Isso vai te ajudar, é isso que o tarot está te dizendo aqui como conselho final, tá? É a maneira pela qual você desacelera e sai um pouquinho, dá um passo para trás dessa rotatória, desse looping, dessas ideias. Porque se a gente dá bobeira, a gente fica mais um tempo aqui. Não fica mais o mesmo tempo das vezes anteriores, porque esse lugar, de tempo em tempo, nós voltamos no 8 de espadas. Entende? Nenhum desses arcanos a gente aprende, passa uma vez por aquilo e nunca mais. Não é assim. São camadas com outros assuntos que vão nos dar outra transformação, tá? Então, nesse momento, o que o tarot diz? Escorpião, lida com as tuas coisas práticas. Especialmente se você sentir que tem um impasse aí. Sara, tem uma coisa que eu não tô conseguindo tomar a decisão. Aí o tarot fala assim, exatamente aí tem uma chave que vai abrir a porta para a via que você tem que ir, o portal. Eu imaginei aquele pórtico assim, sabe, na entrada das cidades. Pode ter alguém se deslocando para uma mudança de estado, de cidade, de país? Pode. De bairros? Pode. Pode sim. Essa carta também fala de viagem. Ai, desculpem o reflexo, mas tá tão agradável que eu precisei abrir a janela hoje aqui. E ainda é meio-dia aqui. Certo? Escorpião, muitíssimo obrigada por tua companhia aqui. Eu valorizo muito cada um de vocês. Aproveito para agradecer, o canal é tão jovem, tá crescendo muito rápido, pouco a pouco chegando aí as pessoas. E assim, juntos, eu vou aprendendo também a produzir esse conteúdo aqui com vocês, certo?
Muito obrigada. Até a próxima leitura. Um abraço.